Review do livro Coragem de Não Agradar. Olha só, cara, esse livro aqui é muito legal. Eu nunca tinha sido apresentado a esse tipo de ideia aqui. Eu achei muito legal. Ele é do Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Espero que eu tenha falado certo, tá? É um livro que ele é no formato de diálogo. Isso é muito interessante. O livro é tipo pergunta-resposta, pergunta e resposta. E ele trata sobre o que é o livro. O livro é uma conversa de 5 dias, 5 ou 4 dias, que um filósofo e um aluno eles têm sobre problemas da vida, sobre como encarar problemas, sobre opiniões alheias. E ele é um livro que se ancora numa psicologia de Adolf Adler, que era um dos discípulos de Freud, né? Estava no meio ambiente que o Freud ali, que o livro ele é basicamente uma forma, um diálogo sobre como funcionam as ideias de Adler. E eu tô com algumas notas aqui sobre o que eu encontrei de interessante no livro, sobre o que eu achei de legal no livro, o que vale a pena tirar. Cara, esse livro aqui é muito bom mesmo. Eu vejo que a psicologia de Adler ali, ele é bem, como que eu posso usar a palavra? Eu nunca tinha sido apresentado esse tipo de ideia. É uma ideia muito interessante. Ela se baseia em que todos os problemas que nós temos, eles vêm de problemas de relações interpessoais. Se nós fôssemos únicos no universo, nós não teríamos problema nenhum. Porque logo qualquer coisa se torna banal. Então ele fala que qualquer problema que você tem nasce de uma relação que você tem com alguma outra pessoa, com algum outro ser. E eu vejo que a primeira coisa que eu me deparei no livro é que, na visão do livro, nós somos o aluno, que sobre o que é? É uma conversa, né? Igual eu falei pra você, é uma conversa de um filósofo de uma cidade e um jovem que ele é rebelde, ele é sozinho, ele é bem bocudo também, né? Ele é bem arrogante, bem prepotente. E ele quer a todo custo desmantelar as ideias do filósofo, que esse filósofo representa Adler, um filósofo que não é Adler, mas é como se fosse um discípulo de Adler. Então, a ideia do filósofo, enquanto o filósofo trata com indiferença a maior parte do ataque do menino, ele também o considera um amigo. Ele considera o menino um amigo e o menino fica bravo com isso. Como assim, sou seu amigo? Tô querendo aqui te destruir, cara. Você quer ser meu amigo? Não, eu te considero um amigo. Então, é muito legal. Obviamente, nós como leitores ali, a gente, praticamente a maior parte das vezes, o menino representa a gente, tá? O menino é bem viajado nesse livro, tá? Esse menino aqui, esse amigo, esse cara que vira amigo do filósofo é bem viajado, mas nós somos representados pelo menino. E o menino ele serve para tirar nossas dúvidas. Então, quando o filósofo apresenta uma ideia, o menino faz uma pergunta que retira a dúvida do leitor. Então, o menino ele meio que serve para quebrar as nossas objeções também, de uma certa forma. Então, partindo desse princípio, que os problemas da sociedade, elas vêm os problemas que nós temos vêm de relações interpessoais, o livro fala, traumas não existem, o que existe é o significado que damos à nossa experiência. A raiva, ela pode ser posta de raiva. Geralmente, a utilizamos como uma meta para um objetivo, como se fosse uma ferramenta para algo que assumimos a nós mesmos. É a nossa escolha utilizar ou não utilizar essa ferramenta. O que ele fala? Quando a gente tem algum problema, digamos que eu vejo um cara na rua e o cara, digamos que ele, por exemplo, vou usar um exemplo aqui tosco. Eu sou palmeirense. Aí eu vejo um cara que é corintiano. Então, aí o corintiano, ele vira pra mim e fala alguma coisa. Cara, caramba, seu boné do Protagon é feio. E logo eu sinto uma raiva. O que Adler diz? Adler diz que a raiva, ela é uma ferramenta que nós utilizamos para atacar uma pessoa, como se a gente procurasse. Imagina que eu vou lá e eu dou um tapa na cara do cara. Eu estou utilizando uma ferramenta para essa pessoa. E provavelmente eu já não gostava dessa pessoa antes porque ela já era corintiana. Então eu utilizo. O que ele fala, né? Você provavelmente vai sentir mais raiva de pessoas porque você inconscientemente já
E você já se decidiu que você não ia gostar da pessoa. E logo, qualquer coisa que essa pessoa faz, você justifica a ação da pessoa para meio que falar mal dela, entre muitas aspas. Por exemplo, você agredi-la de alguma forma. Então, por exemplo, isso que serve o exemplo do palmeirense e o corintiano. Eu não tenho nada contra o corintiano, não, tá? Eu sou palmeirense, eu nem assisto futebol. Mas, assim, se perguntar qual time que eu sou palmeirense. Então, o que ele fala, né? Quando uma pessoa não atinge seus ideais, começa a obrigar o sentimento de inferioridade. Se eu não me considero bom o suficiente, fico com o pensamento de evoluir. Por isso, o sentimento de inferioridade é uma plataforma de lançamento. Quando a gente se sente inferior a outra pessoa, quer dizer que a gente precisa melhorar. E esse senso de melhora, ele é muito bem-vindo. Porém, o livro ele deixa muito claro o que Adler falava. Você não pode elogiar ninguém, porque qualquer tipo de elogio que você faça, isso aqui é uma coisa de outro mundo se você escutar pela primeira vez, mas é muito legal o capítulo que ele fala isso. Quando você elogia uma pessoa, quer dizer que você está tentando manipular você. Você manipular a pessoa. Da mesma forma que alguém tenta te elogiar, ela está te manipulando. Te manipulando a alguma coisa. Ela quer que no final do dia, em algum momento, você faça alguma coisa por ela. Seja gostar dela, ou seja receber a atenção dela. Então Adler fala que você tem que ignorar qualquer tipo de elogio, porque elogios são tentativas de manipulação. Pô, William, então como que eu vou ter um tipo de interação com a pessoa? Ele fala que o que você tem que fazer é ter palavras de encorajamento. Que você só consegue realmente passar um sentimento de positividade para o outro se você tiver utilidade de palavras de encorajamento. Muito obrigado, você me ajudou muito hoje. Sua ajuda me auxiliou bastante. Então isso é uma palavra de encorajamento, tá? Então, o que ele fala também, né? Ele fala sobre desenvolver relacionamentos horizontais. Ele pensa o seguinte, quando a gente pensa em hierarquia, onde a gente tem um chefe e depois tem os subordinados, a gente está desenvolvendo relacionamentos verticais. E esses não são os melhores tipos de relacionamento. Por quê? Porque você sempre vai agir com inferioridade e você sempre vai olhar de baixo para cima, quando na verdade é para você se liberar de qualquer opinião alheia, que o livro fala sobre isso, você se liberar de opiniões alheias. Você tem que desenvolver relacionamentos horizontais. É como se todo mundo estivesse numa sala. Mesmo que a pessoa seja bilionária, milionária, ou ela é uma pessoa de maior excelência na sua área, você também tem as suas qualidades. Então você nunca deve olhar para a sua relação com ela de uma forma subordinada com o superior. Porque senão você sempre vai ficar submetido a opiniões dessa pessoa. A opinião dessa pessoa, a forma que ela te trata, vai ter um poder muito grande sobre você. Então a forma de você não ter esse poder, você não desenvolver esse tipo de relação, você tem que encarar como se tivesse todo mundo da mesma sala, todo mundo está indo para o mesmo caminho. Porque para você se liberar dessas opiniões alheias, você tem que necessariamente, você não pode entrar na opinião da outra pessoa. Não é dever seu. O que Adler fala? Que não é dever seu pensar pela outra pessoa. Você está infringindo o poder dela, você está interferindo na vontade dela de pensar. Logo, se você ficar se preocupando sobre a vida de outra pessoa, o que a outra pessoa acha sobre você está vivendo sobre os princípios e valores dessa pessoa. Então ele fala para você ignorar qualquer tipo de pensamento, porque não, você está interferindo no modo da pessoa pensar. Logo, você está tornando sua vida pesada e cheia de provações. Eu até anotei isso aqui em algum lugar, tá? Ó, quando tentamos ser nós mesmos, a competição atrapalha. Se eu me libertar da competição entre amigos e pessoas, eu vou ser mais feliz e vou viver uma vida mais plena, tá? Tenho que enxergar a vida num plano sem eixo horizontal e não vertical. Em um eixo horizontal e não vertical, que é o que eu falei sobre você desenvolver relacionamentos horizontais. Quando você controla a raiva, você está no controle da situação. Em qualquer situação, por mais que você ache que tem razão, tente não criticar o outro. Aí ele fala, né? Quando você encontra outra pessoa quer estar certa sobre um ponto de vista, automaticamente se começa uma busca pelo controle. Então, digamos assim, se eu olho para você e falo assim, esse livro aqui é azul. Aí você fala, não, William,
Esse livro aqui é branco. Você fala, não, William, esse livro aqui é bege. Na verdade, é um bege bem clarinho que parece branco, mas não é branco. Logo, quando tem aqui esse tipo de impasse, nós já estamos ali buscando pelo poder. Não importa o que a gente faça, quando a gente entra em qualquer tipo de discussão, a gente está procurando poder. E isso, o que acontece? A gente desenvolve automaticamente essa relação de hierarquia e subordinado. Então ele fala que você não pode morder a isca. É função da outra pessoa ter a visão da vida dela. E você tem que ter a sua. E se você viver pensando no que os outros vão achar de você, você vai tornar a sua vida pesada e cheia de provações. Tá? As pessoas buscam reconhecimento baseado em recompensas e punições. Ao tentar obter o reconhecimento dos outros, quase todos enxergam o ato de satisfazer expectativas alheias como meio para esse fim. Quando você busca um reconhecimento alheio, só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você, e você acaba vivendo a vida de outras pessoas. Então, o livro fala que você tem que viver a própria vida e você tem que praticar o princípio da não interferência, tá bom? E pensar, se eu não fizer isso, se eu não fizer determinada ação, quem que vai sofrer essas consequências dessa ação? Sou eu? Então, se não for eu não tenho que me meter. E é legal, o livro, ele leva isso daqui a um patamar muito grande. Porque o menino, conforme as noites vão passando, o menino, ele sai revoltado. As 2 primeiras noites, ele sai bravo com o filósofo, que tá no diálogo ali, no formato de diálogo. E o filósofo, ele acha interessante ter a companhia do menino, do jovem. Só que depois, no final da história, eles acabam realmente se tornando amigos. Assim, não se tornando amigos, mas o menino, ele reconhece que ele se torna um discípulo. Mas o filósofo nunca o trata como um subordinado. Sempre trata com uma relação muito cordial, tá? E o livro fala, a coragem de ser feliz inclui também a coragem de ser detestado. Se eu me importar com o outro, eu sei que eu não estou fazendo a separação de tarefas. E o que é a separação de tarefas? Adler fala que a separação de tarefas é que eu tenho que pegar o que é minha responsabilidade e ignorar todo o resto. O outro gostar de mim é minha responsabilidade? Não. Então tem que separar. E ele fala que se você ficar se preocupando com opiniões alheias, quer dizer que você não está executando a separação de tarefas. Eu acho que esse conceito da separação de tarefas é o conceito mais interessante do livro inteiro. De todos os capítulos que eu vi aqui, de todos os ensinamentos que o filósofo passa para o menino, a separação de tarefas é o mais interessante. Que é com base nela que você vai parar de viver sua vida e começar a praticar os princípios de Adler. É por meio dessa ferramenta, você saber separar as tarefas. Então, vamos lá. Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e se preocupando com a visão que elas têm de você. Isso não é liberdade. Então assim, quando a gente olha para esse panorama, quando alguém critica você, você não teve escolha. Não tem como você fazer a pessoa não criticar você. Tem como você viver sobre os seus próprios princípios e valores. E se você não viver sobre os próprios princípios e valores, você não está vivendo sobre a sua própria essência. Uma vez que você não vive sobre a própria essência, você deixa a vida pesada e cheia de provações. O livro, para um ser humano, a maior infelicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo. Não é você quem decide se suas contribuições são úteis. Esta é uma tarefa que cabe a outra pessoa e você não pode intervir nessa ação. Ou seja, às vezes quando você olha para dentro você fala, caramba, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha personalidade, eu não gosto da pessoa que eu sou, eu não gosto das minhas habilidades, não gosto do meu talento. Esse é o maior tipo de infelicidade que você pode ter. E não é você que decide se tudo que você faz na sua vida é realmente útil. Você tem que contribuir o máximo que você pode, mas é somente a outra pessoa que vai falar se isso é útil ou não para você. Se o que você fez foi útil ou não. E mesmo assim você não deve interferir. O seu senso de contribuição tem que ser feita pela ação que você toma, tá?
O livro também fala: a maior de todas as mentiras da vida é não viver aqui e o agora. Porque não importa o futuro e não importa o passado. O que importa é o que você faz todos os dias nesse momento. A pequena ação que você faz hoje. A forma que você vive sua vida hoje. Olhar para o passado e o futuro e lançar uma luz fraca sobre toda a sua vida e acreditar que você conseguiu enxergar alguma coisa é uma mentira. O que existe apenas é o agora. Então, esse foi o review do livro A Coragem de Não Agradar. Cara, muito bom. Essas foram as minhas notas, tem algumas outras aqui. Mas compensa muito esse livro, tá bom? Ele fala... O grande passo aqui é para você começar a... Sabe aquela vozinha que fica no fundo da sua cabeça? Falando, nossa, por exemplo, você tá na academia, será que o fulano tá me olhando na academia? Será que, por exemplo, às vezes você dá um tropicão na rua, dá um tropeço na rua. Fala, nossa, será que alguém viu? E daí se a pessoa viu? Não faz diferença. Se você fica prestando atenção no que o outro acha ou não acha de você, se você fica se atentando nisso, você deixa sua vida pesada e cheia de provações. Se você ficar se importando com a opinião do outro, você está interferindo, você não está executando a separação de tarefas, tá? Então esse é o maior aprendizado do livro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha. Se você já leu o livro, deixa aqui embaixo um comentário que outro feedback você gostou do livro. Dá um feedback também do vídeo, o que você achou do vídeo, se está gostando dessa série de livros que eu estou lendo. Tô muito leitor, filho. Tô muito leitor. Curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, william.prismo. Um abraço, valeu, falou!